Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje a comemoração de todos os fiéis defuntos ou de finados. E é por isso que a igreja se reveste hoje ou de roxo ou de preto. Antigamente, quando se fazia exéquias na igreja, ia celebrar a missa de corpo presente, aí os padres celebravam ou de roxo ou de preto. Hoje já a demanda, de falecidos e o número de padres, aí a gente não consegue fazer mais as exéquias na igreja, a não ser quando é padre e bispo. E aí, o paramento é roxo ou preto. No dia de finados, aí roxo ou preto, por conta então daquilo que a gente celebra hoje. Para entender essa festa e o que a gente precisa fazer nessa solenidade, nessa comemoração, primeira coisa é entender o que é a igreja. A igreja, gente, não é um apunhado de gente. A igreja não é alguém que escorregou no banheiro, disse que viu Jesus, foi lá no cartório e tirou um CNPJ. A igreja não é um açougue que alugaram e agora virou um salão. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. São Paulo aos Coríntios. Quando você é batizado, você entra no corpo de Cristo. Você se lembra que um soldado rasga o peito de Jesus e sai sangue e água? Qual é o momento, se perguntasse para você assim, qual é o momento que Jesus instituiu a igreja? Qual é o momento que nasceu a igreja? Na hora que o soldado rasgou o peito de Jesus. Do coração de Jesus nasceu a igreja. Saiu sangue e água, batismo e eucaristia. Todos os sacramentos estão na cruz. Outro dia o padre fala, mas em modo especial o batismo e a eucaristia que sai do peito aberto de Jesus. Quando uma criança ela é batizada, ela entra por essa fresta. Ela entra no coração de Jesus e ela começa a fazer parte do corpo de Jesus, começa a fazer parte da igreja. E é por isso que quando é batizado, lembra que a gente aprende na catequese? A gente se torna membro da igreja,
se torna participante das coisas de Cristo, apaga o pecado original. Por que apaga o pecado original? Porque está dentro aqui da igreja, do corpo dele. Você se torna filho no filho, ou seja, você se torna filho dentro do filho, filho adotivo. Só Jesus é filho de fato. Nós somos filhos adotivos pelo batismo. Por quê? Porque daí quando a gente é batizado, a gente entra nele e a gente se torna filho adotivo. Então o que é a igreja? É o corpo místico de Cristo. Todo batizado faz parte então do corpo de Cristo. É por isso que não tem sentido a pessoa ir por aí e falar assim: ah, eu batizei de novo. Não tem como batizar de novo, porque uma vez batizado, você já entrou aqui, já faz parte dele. Não tem também, esses dias eu vi uns satanistas lá querendo se desbatizar. Não dá para se desbatizar. Se uma vez foi batizado, entrou aqui, entrou no corpo dele. A pessoa só sai se ela for para o inferno, ou quando ela for para o inferno, aí ela sai do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não está no inferno. Porém, mesmo que ela vá para o inferno como batizado, ela vai com a marca na alma que ela era filho de Deus. É como se ela tivesse o sobrenome de Deus. Ela tem o sobrenome de Deus, ela tem o RG de Deus, mas está lá embaixo. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja, ela está dividida em 3 camadas. Como se fosse aquele bolo, sabe? Bolo de casamento, tem 3 camadas. Tem uma camada aqui, a primeira camada aqui de baixo, é a camada de quem está vivo. É nós. Como é que chama quem está vivo e faz parte da igreja? Igreja militante. Militante lembra militar. Igreja que está na guerra. Nós estamos na guerra. A primeira camada. Segunda camada da igreja. A igreja padecente. É a turma que está no purga. É quem está no purgatório. É para quem nós celebramos hoje. Entende? Terceira camada. A igreja que está no céu. Igreja triunfante. Quem está no inferno, Pai? Quem está no inferno saiu da igreja para sempre. Igreja militante, quem está vivo. Igreja padecente, quem está no purgatório. Igreja triunfante, quem está no céu. Vai chegar um dia em que todo mundo vai ser igreja triunfante. Quando Jesus vier, dividir a galera, fazer o juízo final, não vai ter mais igreja militante, acabou a guerra, não vai ter igreja que está padecendo no purga, vai ser todo mundo igreja triunfante. E é por isso que você hoje não deve se escandalizar com os nossos pecados, com os pecados de quem está vivo. Por quê? Porque nem eu nem você estamos prontos ainda. O lugar que a gente vai ficar pronto é quando a gente chegar na terceira camada lá em cima. Lá em cima é a camada da igreja santa. Quando que a gente vai comemorar isso? A gente devia ter comemorado ontem, dia 1º, dia de Todos os Santos. Mas como é uma data importante aqui no Brasil, não é feriado, a CNBB puxa para o domingo que vem na sequência, para que todo mundo participe e pense no que vai ser a glória do céu. Quando nós vamos celebrar isso? Domingo que vem. Tá bom? Então a igreja celebra no dia 1º quem está no céu, no dia 2 quem está no purgatório. E o demônio que faz deboche de tudo inventou o Halloween para celebrar quem está no inferno. Entende? Outro dia, quem foi segunda-feira na missa, o padre já falou. Outro dia o padre vai explicar o porquê você não pode participar do Halloween. Desde já falo já, nunca é uma festa inocente. Não é? As pessoas veem só as fantasias, mas não sabem o que está por trás e o que carrega espiritualmente aquilo dali. Depois vai para me atender lá, não é? Depressivo,
vontade de se matar, obsessão de pensamentos, desejo de derrota, dores que não se explicam, enfim, outro dia. Meus irmãos, então, igreja militante, igreja padecente, igreja triunfante. Todo domingo a gente reza isso. Creio na comunhão dos santos. O que é comunhão dos santos? É a igreja, um rezando pelo outro. A igreja que está no purgatório, então, o que é quem está no purgatório? Quem está no purgatório são as pessoas que morreram em estado de graça, mas ainda tem sujeirinha, ainda não estão prontas para ver a Deus. Então, o que vai acontecer quando a gente morre? Quando a gente morrer, você vai passar pelo juízo particular, você e Deus. Você vai ver a sua vida como num filme, assim. Você vai ver tudo que envolve a sua vida. Você vai ver, por exemplo, as intenções das pessoas. Você vai ver que muitas vezes você julgou, você condenou, você não sabia das circunstâncias daquela situação. Você vai ver também os benefícios que qualquer ato bom que você fez provocou na vida das pessoas. Então, você vai ver o que foi um copo d'água que você deu para um menino. Você vai saber, por exemplo, a catequese que você deu, o que fez de bom na vida daquelas pessoas. Você vai ver cada oração que você rezou, cada comunhão que você fez, cada missa que você participou. Você vai ver tudo e vai ver todas as circunstâncias de cada ato que você realizou. Mas, de modo especial, você vai ver o momento da sua morte. Como é que você estava no momento da sua morte? Quando você é batizado, você faz parte do corpo de Cristo. Quando você está na graça, o que é estar na graça? Não está em pecado grave. Você é um membro do corpo de Cristo sadio. Se você morre sadio, você fica com Ele. Se uma pessoa morre em estado de pecado grave, de pecado mortal, que a gente chama, é como se fosse um membro que está podre. E aí é tirado do corpo de Cristo. E isso é para o inferno. Então dizia já, quem é que vai para o inferno? Quem morre em pecado mortal. Por isso a importância da confissão. Para que a hora que você vacila, e todo mundo nós vacilamos, às vezes é um pecado da sexualidade, pecado da sexualidade todos são graves, falta da missa final de semana, certos tipos de ofensas, existe briguinha do dia a dia aí, marido e mulher, mas existe treta, não é? Existe mentirinha aí, mas existem mentironas, existe fofoquinha, mas existe, entende? O aborto, enfim, depois você dá uma olhada no catecismo, os pecados graves. Quando uma pessoa comete um pecado grave, ela está pronta para ir para o inferno. Se ela morre, sim, é inferno. Deus vai lutar por todos até o último segundo. Ninguém vai poder falar que Deus não deu oportunidade. Então veja, se uma pessoa ela pula do prédio para se matar, é um pecado grave. O certo era o que? Ela se confessar. Mas não dá para o Padre Né pular junto ali, né? Confessa seu pecado rapidinho. Se durante a queda ela cai em si e percebe que fez algo de errado e pede perdão a Deus, ela está salva. Entende? A misericórdia de Deus vai até o último instante. E é por isso que a igreja não pode falar que ninguém está no inferno. Tem gente lá? Tem. Mas a gente não pode falar, fulano foi. Por quê? Porque a gente não sabe o último segundo daquela pessoa. Se no último segundo, vamos supor, o cara está em pecado grave, ele está na estrada, e de repente vem um caminhão
e bate ali, ele vai morrer, ele morre. Mas a hora que vai bater, ele pensa em falar perdão, Jesus. Mas aí ele vai falar, ele não consegue falar, não dá tempo, ele só fala o P. P, não deu tempo. Está salvo. Entende? Vamos supor que você está com alguém que está morrendo lá nos seus braços, num acidente, em casa, alguma coisa, e aí não dá tempo de chamar o padre. Você vai fazer duas coisas rapidinho. Você pode pegar e rezar o ato de penitência que a gente reza aqui na missa, junto com aquela pessoa. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Depois você fala assim: Senhor, tem piedade, Cristo tem piedade. Você pode pegar uma cruz e apresentar assim para a pessoa, e se a pessoa fizer assim só, entende? Deus vai fazer de tudo para salvar a todos, mas tem gente que não vai querer. Um outro dia o padre fala do que é o endurecimento do coração. Você lembra que Jesus fala que só tem pecado que não tem perdão? Que é o pecado contra o Espírito Santo, não é? O que é o pecado contra o Espírito Santo? É não querer se salvar. Mas padre, tem gente que tem. Como que acontece? No endurecimento do coração. Pensa assim, ó. A misericórdia de Deus é o sol. O seu coração é manteiga. Então, quando a misericórdia bate no seu coração, você fica mole e fala assim a Deus. Mas tem alguns corações que são barro. A mesma misericórdia bate no barro e endurece. Entende? Então, tem gente que cai na desgraça e ir para o inferno. Mas padre, então se eu morrer em estado de graça, confessado, eu vou para o céu? Vai. Só que, às vezes você pode morrer em estado de graça, vai para o céu, mas você sabe que tem coisas ainda que estão sujas aqui dentro. Então vamos supor, pensa aí você que está em estado de graça, que confessou ontem. Onde ficamos das 9 da manhã até mais de 10 horas confessando. Passou acho que 400 pessoas lá. Esse povo está em estado de graça. Esse povo, se morre hoje, vai para o céu. Só que, pensa, cada um de nós, se você morrer agora, está tudo limpo aqui dentro? Você não tem nenhum tipo de egoísmo aí dentro? Nenhum tipo de fofoquinha, de raiva, de mentirinha, a gente está em estado de graça, mas tem umas areinhas no fundo do copo, percebe? A não ser quem for já o Padre Pio aqui, aí já é outro aí. Mas, pelo que eu tive de confissão ontem, não é? Eu acho que não tem. Essa pessoa que percebe, por exemplo, há egoísmo no nosso coração, ainda tem raivinha, sabe as picuinhas, principalmente de paróquia, aquelas coisinhas de paróquia, que dá uma raiva no padre, viu? Aquela menininha, sabe? Morreu assim, foi uma pessoa boa, ia para a igreja e estava menininha e não olha na minha cara, sabe as bobeiras? É no purga. Você morreu lá e ficou meio assim, com aquele parente seu, ficou meio assim sem falar. Aquela pessoa, você não deseja mal para ela, você não tem raiva dela, mas ficou aquele menininha, sabe, menininha assim. Aí os dois morreram. Pensa assim, dá para ir para o céu assim, os dois? Tá lá os dois no céu lá, pá, aí tá um andando na nuvem, aí veio o outro, aí o cara atravessa a nuvem para não dar de cá. Dá para ir para o céu assim? Não, gente, tem que acertar as pontas, né? Enquanto não acertar, não entra. Aonde que vai ter que acertar? Ou acerta aqui, por isso liga para a pessoa e pede perdão, ou acerta no purga. E no purga sempre sofre mais. Enquanto não reatar lá a coisa, não vai para o céu, entende? Então, no purgatório é como se fosse um lava-jato, vai purificando as nossas sujeiras. De novo, pensa assim, Jesus é o sol.
Eu cheguei no purgatório, estou aqui, está sujão, eu estou na graça, mas está sujo, está cheio de areinha. A luz de Cristo bate na minha alma. Como eu ainda estou sujo, aquilo dói, queima. Por que dói e queima? Porque você toma consciência dos seus atos. Não tem vez que a gente faz algumas coisas e a gente se arrepende tanto que a gente chora, que dói na alma, porque a gente toma consciência. Mas vamos supor, você percebe que está lá no purgatório porque bateu em alguém, deu um tapa numa pessoa. E aí, lá, você percebe o quanto que aquele tapa fez mal para aquela pessoa, humilhou aquela pessoa. Naquela hora, você vai sentir a dor em você. Aquela dor que ele passou, você sente. Aquilo dói, mas conforme dói, queima. Se queima, purifica. Então, cada vez que dói em quem está no purgatório, purifica, queima. Você viu que falou na leitura que alguns são purificados como que pelo fogo? Que fogo? O fogo pelo amor de Deus. Você percebe a bondade de Deus e percebe o que você fez. Aquilo dói, mas à medida que dói, limpa. E aí você dá um passo. Aí outra dor que eu fiz, outro erro que eu fiz, dói de novo. À medida que dói, queima. Queimou, outro passo, até uma hora que vai queimar tudo. E aí você está na igreja de cima, na igreja triunfante. Esse é o processo do purgatório. Você vai tomando consciência daquilo que fez errado e vai se libertando dos egoísmos, da preguiça de rezar, das picuinhas, das mentirinhas. Você vai percebendo o mal que fez. Só que esse processo, gente, não é a partir do nosso tempo. Demora. É por isso que qualquer sofrimento aqui é melhor do que um sofrimento no purgatório. Então, quando vir, por exemplo, uma dor, uma humilhação, o que você deve fazer? Você pode fazer duas coisas. A primeira coisa é você falar assim: Senhor, eu ofereço essa humilhação pelos meus próprios pecados. Entende? Você suportar, por exemplo, com paciência. É por isso que a gente não sabe os caminhos de Deus. E a gente nunca pode falar assim: eu prefiro morrer logo do que padecer numa cama, ficar sofrendo numa cama. A gente não sabe o caminho de Deus. Às vezes Deus permite que esse processo de purificação, de queimar os pecados, seja feito aqui já, para que ela sofra aqui, queimando os pecados, ela pega e vai direto para o céu. Entende? Alguns purificam de tal forma que não precisam passar no purgatório. Como é que a gente se purifica? Agora, fazendo coisas boas, comungando. Toda vez que você comunga, tem um monte de pecado. Caridade, você vai lembrar na carta de São Tiago que fala que a caridade apaga uma multidão de pecados. Tudo aquilo que você fizer de bom, inclusive sofrimento. Quando você sofre sem reclamar, quando você oferece o seu sofrimento a Jesus, à igreja, às almas do purgatório, de modo que pode acontecer de você morrer já limpo, zero bala. Se morreu zero bala, sem nada, não tem uma areinha, é céu direto. E é isso que a gente tem que lutar, vai para o céu direto. Porque se você fica mirando no purgatório, se dá uma zica aí, se abaixar a mira, vai cair em outro lugar, não é? É por isso que a frase é buscar santidade, é ser santo. Hoje é o dia que a gente pode, hoje não, todo dia, mas esse dia na liturgia é para a gente não esquecer de quem está lá no purgatório.
As pessoas que estão no purgatório, que estão nesse processo de purificação, são as pessoas mais pobres que existem, porque elas não conseguem ganhar nada para elas mesmas. O tempo de você se santificar é agora, o tempo de você ganhar graça é agora. No purgatório, a pessoa não consegue fazer nada a não ser esperar queimar. A gente então pode ser caridoso ajudando quem está no purgatório. Pensa assim, um mendigo hoje, ele está lá, não tem o que comer, mas amanhã ele pode ganhar na Mega Sena, não é? Quem está no purgatório não pode ganhar nada por si mesmo, mas ele pode ganhar da gente. A gente pode ajudar ele, a gente pode mandar pagar a dívida dele. Comunhão dos Santos, lembra? Um reza pelo outro. Quem está aqui na terra reza quem está no purgatório, quem está no céu reza por nós. Então, quando você faz uma obra boa, lembra que o Padre falou? Você pode falar pelos seus pecados, mas você pode falar também para as almas do purgatório. Então, por exemplo, eu vou lá, rezo o terço e falo, eu peço pela minha família, a conversão da minha família, e peço também pelas almas do purgatório. Quando você rezou o terço, aquilo que estava queimando lá numa alma do purgatório, aquela oração do terço veio e ajudou a queimar mais rápido, e ela se aproxima mais rápido ainda, entende? Quanto mais a gente rezar, mais esse processo de purificação vai acontecendo neles. Por isso, meus irmãos, presta atenção. A melhor coisa que você pode fazer para quem faleceu da sua família não é fazer a camiseta com a cara do defunto. Vai fazer, vai, mas não é isso. Não é fazer uma música, não é fazer um poema. É você rezar por ele. É você ser santo. Quanto mais você for santo, mais você ajuda quem está lá. Se você ama, lembra da pessoa que faleceu que faz tempo aí talvez que você tem saudade? Rezar por ele. Padre, mas se ele estiver no céu, se ele estiver já no céu, aquela oração vai para outra pessoa, seja da sua família, da paróquia, enfim, nunca é oração perdida. Mas se você ama essa pessoa, você tem que rezar sempre pelas almas do purgatório. Nada é maior do que participar da missa pelas almas do purgatório, porque toda missa a gente reza. Presta atenção hoje, vai ter uma hora que o padre vai rezar para quem está vivo. O padre vai falar do Papa Francisco, vai falar do bispo, vai falar de todos nós. Estamos rezando para quem está vivo. Depois vai chegar uma hora que o padre vai rezar pelos falecidos. E depois vai chegar uma hora que o padre vai rezar para quem está no céu. Lembra que fala de Nossa Senhora, os apóstolos, para que a gente tenha um convívio. Toda missa a gente reza isso, entende? Quando você participa da missa, então já automaticamente você já está rezando para o seu parente que faleceu. Aqui vai uma catequese. É por isso que não precisa ficar preocupado, por exemplo, se falou o nome do seu ente querido na missa ou não. Basta que você tenha intenção, porque cada missa se celebra para todos os defuntos, não existe alma esquecida. A igreja reza a cada missa pelos falecidos. Quanto mais então você fazer coisas boas, mais você vai ajudando aquelas pessoas, para que você assim compreenda de uma forma assim mais de modo figurado. É como se a pessoa que está no purgatório tivesse uma dívida e ela não consegue pagar, ela não tem dinheiro. Você faz uma obra boa de caridade, Deus te dá um prêmio. Toda vez que você faz algo de bom, Deus quer te dar um presente. Precisa disso? Não precisa, mas Ele quer te dar. Pensa assim, você que é pai,
Quando você é dia dos pais e seu filho vai lá e entrega um presente para você, não é? Mas quem que pagou o presente? Não é? Foi você mesmo. Assim. Deus é assim. Você faz algo de bom, mas no fundo ele dá o presente. É o pai pagando para o pai mesmo. Mas ele quer dar o presente para você. Então toda vez você resolve um terço, pá, ganhou um terço, ganhou um cheque. Quando você resolve um terço, você ganhou um cheque lá. Quanto vale o cheque? Se você estava distraído, estava com preguiça, valeu R$1. Mas valeu. Se você estava supimpa, estava rezando mesmo, valeu R$10. Deus dá esse cheque. Você pega o cheque, você tá? Sabe que a criança pega o dinheiro e fica falando: o que eu vou comprar? Acho que eu vou comprar um carro, vou comprar. Não fica viajando, né? Você pode pegar esse cheque e falar assim: Senhor, eu quero que abata nos meus pecados isso. Tá bom, abata nos seus pecados. Mas eu quero fazer uma obra de caridade. Eu quero dar esse cheque para quem está no purgatório. A pessoa pega o cheque que você mandou para ele e paga, vai pagando a dívida dele, entende? Nós vamos ajudando. Paga, mas se eu pagar a dívida dos outros, eu vou ficar sem nada. Não é? Quanto mais gente você mandar aqui para cima, mais gente vai ter lá em cima pagando para você. Porque a oração de quem está diante de Deus é muito melhor que a nossa. Vamos supor, você mandou seu avô para o céu. A oração do seu avô no céu é melhor que a sua aqui, porque aqui você distrai, você tem canseira. O seu avô que está no céu, ele está vendo Deus, então ele não tem como distrair, entende? E ali ele pede: eu queria pedir pelo meu neto, eu queria pedir pelo meu filho, entende? Pelo meu irmão. Quanto mais gente você mandar para cima, mais gente você tem rezando lá para você. E é por isso que a gente deve ter também a devoção aos santos. Os santos são os seus truta, que reza por você lá, entende? Quanto mais santos você tiver devoção, melhor. E daí é mais truta seu pedindo lá: São Francisco, São Benedito, Santa Mônica. Vai pegando essa taiada aí, São Drogo, né? Padroeiro dos Feios. Pode pesquisar que né? Cidade Nova tem bastante devoto, né? Na casa paroquial eu tenho um quadro lá de São Drogo, não é? Para proteger eu, Padre Pelão, Padre Adriano. Mas existem coisas que você faz que você ganha cheque em branco. Quando você ganha um cheque em branco, liquida a fatura, ou não é? Você faz certas obras que daí você pega esse cheque em branco e fala assim: vamos supor, seu avô lá, está lá no purgatório, está nesse processo de purificação, né? Está assim, purificando devagar, vai queimando, dói. Aí você manda um chequinho de R$1, queima mais um pouquinho. Aí outro dia você faz uma caridade com um pobre, vem outro cheque de R$2, pá, vai queimando, mas tá devagar, vai queimando, tá bom. Mas você pode ganhar um cheque em branco para ele. Se você ganhar um cheque em branco e passar para ele chega lá e fala assim: quanto eu devo ele? Já queima na hora o que tem que queimar, compreende? É aquilo que a gente chama de indulgência plenária. É aquilo que você pode ganhar todo santo dia. O que você tem que fazer para ganhar indulgência plenária? Para ganhar um cheque em branco? 4 coisas. Rezar pelo Papa. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e glória ao Pai. Segunda coisa, ter se confessado. Por que os padres ficaram das 9 da manhã até 10 horas da noite tendo confessado? Para a turma ganhar cheque em branco hoje. Ter se confessado. Terceira coisa, comungar. Por exemplo, quem se confessou ontem, comungar hoje, reza pelo Papa, está quase com o cheque em branco já. Fala: vai faltar uma coisa só: ir no cemitério. Precisa ser hoje? Não.
você tem aí 10 dias, 15 dias para ir no cemitério. Você vai lá no cemitério, faz uma oração, Pai Nosso, uma Ave Maria, o terço, terço da misericórdia, enfim, vai lá. Se você fizer as 4 coisas, você ganhou um cheque em branco. Aí o que você faz? Você pensa no falecido seu, que dói de saudade, que você sonhou, e fala assim: Senhor, esse cheque é para ele. Quando você cumprir essas 4 coisas, queima tudo e ele vai para o céu. Você dá o céu para aquela pessoa. Por isso que o padre falou: a melhor homenagem que você pode fazer para quem faleceu é rezar por eles, é ganhar cheque para eles. Mas não é só visitar o cemitério. Você pode, sempre as 3 coisas é fixo, sempre. Rezar pelo Papa, comunhão e confissão. Essas 3 coisas sempre. Aí a 4ª coisa muda conforme a igreja vai pedindo. Então, por exemplo, pode ser o cemitério. Mas vamos supor que amanhã você está confessado, você comungou, você rezou pelo Papa e você fez meia hora de adoração ao Santíssimo, meia hora. Ganhou um cheque em branco. Já levou alguém para o céu. Você participou do curso lá de catecismo. Se o curso demorou mais de meia hora, olha quanto tempo estava o nosso curso, né? Foi quase 20 aulas. Ganhou um cheque em branco. Se você reza o terço em família, ganha um cheque em branco. O rosário sozinho, ganha um cheque em branco. O terço em família, ganha um cheque em branco. Várias coisas. Depois em casa você leia Manual de Indulgência. Você vai ver que tem uma lista que você pode fazer. E você pode ganhar um cheque em branco por dia. A maior homenagem que você faz para quem faleceu é sendo santo. Quanto mais você santifica, mais você leva a gente para o céu. Padre, e a saudade que a gente tem? Eu posso ter saudade? Eu posso chorar de saudade? Pode. Quando falece alguém que a gente ama, que nem arrancar um pedaço da gente ama. Só que você não pode se revoltar, porque Ele está no comando de tudo. E a morte para nós não é um ponto final, é uma vírgula. Pensa numa pessoa que você tem saudade. Um dia você vai se encontrar com ela aqui em cima e nunca mais vai ter lágrima, como fala assim na leitura. Entende? Pensa assim numa pessoa que dá muita saudade. Se ela está no céu, olha a outra bobeira, né? Que é assim: eu queria que a minha mãe, que a minha irmã estivesse aqui comigo. Gente, pensa só, a pessoa está vendo Deus. Se fosse para ela escolher, você acha que ela ia querer continuar vendo Deus ou vir aqui por máscara, eleição, Corinthians, pensa só. Ela quer ficar lá, está vendo Deus. Só que o que ela quer agora? Que você chegue lá, que você cumpra a sua missão e chegue lá. Quando a gente chegar lá e der um abraço nessa pessoa e der um cheiro nessa pessoa, a gente vai ver que toda essa vida foi um instante, foi assim, passou rápido, porque agora a gente tem a vida eterna junto. E por mais que você se dava bem aí com o seu avô, com o seu irmão, com o seu filho, com a sua mãe, ainda sai umas picuinhas assim, né? Sai umas... Não, naquela hora não vai ter mais nada. Porque vocês vão estar tudo puro, tudo bonitão, então não vai ter mais nada, é só vocês ali se amando e amando a Deus. De modo que veja na internet depois no YouTube a homenagem que às vezes o pessoal do exército americano faz para aquelas pessoas que estão longe. Procure depois.
O cara fica 2 anos lá na batalha e depois vem para casa. Quando eles vêm para casa, às vezes o cara, ele fica fantasiado de palhaço, ele fica dentro de uma caixa, ele fica... E aí, a hora que o filho percebe que é o pai que está dentro da caixa, ou o pai que está fantasiado, ele larga tudo que ele está fazendo e vai correndo abraçar. Quando a gente chegar no céu, vai ser assim. A pessoa que você tem saudade vai correndo ao seu encontro e vai te abraçar, e vai te beijar e vai falar: que bom que você veio. Entende? Essa é a maior homenagem que a gente vai fazer. Presta atenção. Você que perdeu filho na barriga, vai chegar lá uma pessoa bonitona assim, uma moça bonitona, e vai falar assim: oi, mãe. Entende? Tudo, gente, vai ter valido a pena, porque todos nós estaremos juntos em Deus. Por isso, se santifiquem para santificar quem está no purgatório e para que todos nós um dia estivermos na glória de Deus. A maior homenagem que você faz para quem morreu é você ser santo, é você ser santo.